Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 25 do módulo 7, Funções. E hoje eu estou trazendo para essa aula uma frase estranha, né? Uma coisa que parece estranha. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Aí você fala, poxa, eu pensei que era aula sobre funções. Ele está falando uma frase que parece que não faz sentido. Mas essa frase tem uma característica interessante. Se você ler essa frase aqui de trás para frente, ela vai ser igual, tá? O significado dela vai ser socorram-me, aqui teria o tracinho, né? Subir no, aí tem que esquecer a acentuação aqui, ônibus, aí esquece espaço também, tira a vírgula, né? No ônibus em Marrocos, aí esquece o tracinho também, tá? Enfim, o truque aqui, pessoal, eu tirei essa definição desse site, né? E nesse site tem uma definição bem legal sobre esse tipo de frase ou palavra, que é um palíndromo. Do grego palim, novo, e dromo, percurso. É toda palavra ou frase que pode ser lida de trás para frente, né? Como a gente acabou de fazer agora. E que, independentemente da direção, mantém o seu sentido, tá? Também chamadas de anacíclicas, elas devem ser lidas considerando-se apenas as letras. Ou seja, a gente não deve considerar os acentos e também, no caso das frases, como a gente acabou de ver agora, não se deve considerar a pontuação e o espaço entre as palavras, tá? E existem muitos palíndromos na língua portuguesa. Esse é um dos maiores, existem maiores do que esse, tá? Mas enfim, isso aqui é para ilustrar. E uma curiosidade, pessoal, existe também uma mistura de palíndromos com quadrados mágicos. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre funções para verificar quadrados mágicos, né? O legal desse quadrado Sator aqui é que, se você quiser, você pode ler, né, de cima para baixo, tá certo? E aí você vai ter Sator arepo tenet, opera rotas, né? Latim, algumas partes são latim ali. Enfim, o arepo tem algumas coisas que o pessoal fala que não é latim, mas enfim, tem uma discussão aqui. Aí, se você ler de cima para baixo, Sator arepo tene opera rotas, né? Você pode ler de cima para baixo e da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, enfim. Dá para ficar brincando com esse negócio aqui, ficar bem malucão, e ir lendo de cima para baixo, da esquerda para a direita, e vai dar tudo ao mesmo a mesma sequência de letras, tá? Não importa o sentido em que você lê. Isso aqui vem lá da época dos romanos, tá, pessoal? Tem, enfim, várias ruínas lá que você tem esse quadrado Sator. Bom, a gente não vai ficar fazendo explorações arqueológicas. O que interessa pra gente aqui, pessoal, é uma questão mais computacional, tá? Que é o seguinte, ok, eu quero saber se uma frase ou uma palavra é um palíndromo, né? Então a ideia aqui, por exemplo, vamos pegar uma palavra bem pequenininha aqui, asa, né? Então, se você ler asa, independentemente do sentido, vai dar asa, né? Seja de trás para frente ou de frente para trás, enfim. Então, se eu pego a palavra ou sua inversão, a gente pode verificar que vai dar o mesmo significado, a mesma leitura, tá? Esse é o nosso palíndromo, tá? Agora, o que é importante na hora que a gente vai fazer isso em termos computacionais, né? A gente tem que usar indexações, como eu já mostrei aqui, ó. É claro que eu poderia pegar a própria palavra, inverter ela, fazer uma cópia, inverter e verificar depois elemento a elemento para ver se a palavra ou a frase, né? Para ver se a palavra ou a frase tem a mesma correspondência. Nesse caso aqui, eu teria que fazer a comparação de todos os elementos e ainda teria que fazer uma cópia dessa palavra invertida, tá? Esse processo seria muito caro. É mais barato se a gente parar para pensar numa alternativa, que eu vou mostrar aqui do lado. O que é essa alternativa? Eu pego a própria palavra, não faço cópia de nada, e aí estabeleço um índice inicial e um índice final, tá? Então, basicamente, eu vou começar do início, vou percorrer o início, e vou percorrer simultaneamente também, ali em paralelo, o final. Vou partir do final e vou partir do início simultaneamente. Que é o que eu chamei aqui de comparar a parte inferior e a parte superior da nossa palavra, da nossa string.
tá? E aí o truque agora, então, pessoal, para fazer a verificação do nosso palíndromo em termos computacionais, é que eu vou precisar de dois índices, um índice I e um índice J, que começa de cima, o J, né? Começa de cima e vai para baixo, e o índice I começa de baixo e vai para cima. E eles vão se encontrar, obviamente, aqui no meio, tá? No índice aqui do meio. Nesse caso é um índice comum, né? É o índice que, eventualmente, você não precisaria fazer a verificação aqui, porque você sabe que quando eles se encontrarem aqui no meio, você vai fazer uma verificação que não é necessária, na verdade, tá? E aí vem a questão, bom, qual que são os índices corretos, né? Os índices iniciais, os valores iniciais para I, para o caso de I, para o caso de J, e os valores finais de I e J, onde é que eles vão se encontrar, tá? Uma outra questão que talvez seja mais relevante do que isso, pessoal, é o seguinte, eu posso fazer a seguinte estratégia, eu posso estabelecer o índice inicial I, o índice inicial J e saber quantos elementos eu devo verificar para saber se a palavra é palíndroma ou não, tá? Se é um palíndromo ou não. Enfim, então aqui no caso, como é que é a nossa estratégia? Eu vou pegar esse exemplo da asa, da palavra asa, tá? E vou fazer o seguinte, ó, início aqui, o I é igual a 0. Legal, I igual a 0. E o J nosso vai ser o quê? O tamanho, que aqui no caso são 3 letras, né? O tamanho da string. Então, len, né, dessa string vai nos dar 3. Menos 1, porque o índice começa sempre em 0, né? Então, no caso aqui, esse índice final do último elemento da nossa string vai ser o tamanho da string menos 1, que vai dar 2. Tá? Bacana. E aí, o que vai acontecer agora? O índice final de comparação aqui, pessoal, que eu poderia fazer, né, para o caso de uma string, de uma palavra com número ímpar de letras, vai ser int len sobre 2. Então, se eu pegar aqui, ó, 3 sobre 2, isso aqui vai dar 1,5, tá? Só que quando eu fizer a conversão para tipo inteiro, que é o caso desse operador int, isso vira 1. Aí você fala, eu vou usar isso aqui como índice final. Não. Isso aqui é o número de comparações que você tem que fazer. Então, qual que é a nossa estratégia? Eu determino o valor inicial de I, eu determino o valor inicial de J, e vou reduzindo o valor de J, vou fazer uma redução em J, e vou incrementando o valor de I. Só que o número de vezes que eu vou incrementar I e reduzir o valor J vai ser justamente esse valor aqui, tá? Essa estratégia vai ficar mais clara quando a gente for codificar, tá, pessoal? Então agora eu vou fazer mais um teste para asa, né? Em vez de asa, asa. Então agora eu tenho um número par de letras na minha string. E por que eu estou fazendo isso? Para a gente saber, porque a gente tem um caso em que o número de letras é ímpar e par. Será que isso que a gente acabou de fazer para palavras com número ímpar de letras funciona também para palavras com número par? Então vamos ver o seguinte, ó. O I começa em 0 e o J começa em len menos 1, que aqui no caso é o valor 3, tá? Porque aqui a gente tem 4 letras, o tamanho da palavra, portanto, é 4, da string é 4. E aí o que acontece? Comecei corretamente ali, ok? Tá parecido, tá funcionando igual ao caso com o número de letras ímpar. E agora, veja o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Agora eu tenho a última letra que eu vou comparar em I e com J, né? É a última comparação que eu vou fazer aqui. E aí o que acontece aqui? Aqui é necessário fazer essa comparação, não tem como escapar, porque pode ser diferente, poderia ser asla, né? Asla, enfim. Poderia ser asva, sei lá, qualquer asca, enfim, poderia dar diferente, e aí não seria palíndromo. Então tem que fazer essa comparação, não tem como fugir. Vamos ver se essa regrinha geral funciona. O len aqui é 4 sobre 2, isso vai dar uma divisão sem decimal, e o int disso aqui vai continuar sendo igual a 2, né? Se eu aplicar int nesse 2 aqui, eu continuo tendo o valor 2 ali, tá certo? E aí com isso agora eu sou capaz então de ver que realmente isso aqui, esse valor aqui, ó, é o número de comparações que eu tenho que fazer para verificar, né, se a palavra é palíndromo. Ok, então vou fazer aqui um esquema um pouco mais detalhado, passo a passo, para a gente entender melhor, ó, com o caso número par, que é um pouquinho mais
chato, tem que fazer uma verificação um pouquinho mais rigorosa, né? Então, para esse caso aqui, eu tenho que o número de letras da minha string é 6, o I começou em 0, legal, e o J, aqui eu vou mostrar um truque, hein, pessoal, isso aqui é importante. O J começa com len de L, que é no caso 6 aqui, eu já coloquei, né? 6 menos 1, ou seja, isso aqui vai dar igual a 5, tá? Muito bem, que está aqui o índice 5, que é o índice do último elemento dessa string, tá? Ok, perfeito. Aí agora, o que eu queria mostrar para vocês? Veja que aqui, ó, o I vai sofrer um incremento. Isso aqui é fácil de fazer. O for já faz isso de forma automática. A gente pode fazer um for de jeito que isso aqui tem um incremento de 1 em 1 naturalmente, de forma bem tranquila, tá? Agora o J, veja que ele sofre um decréscimo, pessoal. Então o que a gente poderia pensar aqui, ó? Ao invés de eu colocar só len menos 1, né? Eu posso colocar aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma, menos i, ó. Então vai ficar len menos 1 e menos i. Por que é importante isso, pessoal? Porque agora, toda vez que eu incrementar o valor de i, o j vai ser também reduzido na mesma proporção, tá? Então aqui, ó, vamos voltar. Aqui, se eu tivesse colocado, ao invés de menos 2, eu mantivesse ali menos 1 e menos i, vai ser justamente substituindo o valor ali, ó, vai ser menos 2. E o resultado disso vai ser, o len aqui nosso é 6, né? Menos 2 vai dar 4. Então aqui, ó, eu vou comparar o elemento 4, que é esse elemento 5 aqui, com o elemento que está o elemento x2, que está na posição 1, né? Na posição 1, aí aqui 2, 3, 4, tá? Bacana, deu certo, hein? Agora veja o seguinte, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter o i igual a 2, então eu estou fazendo uma progressão natural aqui, no valor de i, tá? Essa progressão aqui está ocorrendo ok, isso aqui é fácil de fazer. Aqui eu já relacionei, ao invés de botar um número, né, fixo, aqui eu ponho um número que depende do valor de i, então conforme i cresce, j decresce, que é justamente esse fenômeno que a gente quer fazer, né? O j começa no maior valor possível de índice e ele vai sendo reduzido e i vai subindo, né? É isso que nós queremos fazer aqui. E nesse processo, pessoal, o que é importante aqui, ó? Aqui os índices estão certos, é 2, aqui vai dar len menos 3, vai dar 3, tá? E aqui está batendo, ó, está batendo o que a gente quer fazer, legal. E aí o importante agora é a gente ver o seguinte, pessoal. Nesse processo aqui, ó, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Isso aqui é uma comparação, 2 comparações, 3 comparações. Então, se eu pegar o tamanho do len, que a gente já sabe que é 6 aqui, a gente já fez várias vezes, dividido por 2, eu tenho 3, que é o número de comparações que eu tenho que fazer, e, portanto, eu já sei agora que o meu i, ele começa em 0, vai para 1, vai para 2 e acabou. Então, agora, pessoal, o que a gente está entendendo aqui, ó? Eu vou ter que partir o meu i de 0 até 1, até 2, e vou fazer com isso 3 comparações, se ele for até 2. Nesse caso, então, pessoal, eu só preciso me preocupar com o índice i. Por quê? Porque o índice i está atrelado, tá? Eu estou fazendo uma relação do índice i com o índice j. O j depende do índice i. Então, basta eu saber como é que o índice i tem que ser modificado ou variado para que automaticamente, do jeito que eu construí aqui, os equacionamentos anteriores, né, como vocês viram aqui, nesse caso, né, com essa formulinha atrelada, né, automaticamente o j já está resolvido. Então eu só preciso me preocupar com o i, e no caso o valor de i vai até 3 menos 1. Tá? Então, quando eu for fazer o meu for, eu vou precisar dessa informação, que é len sobre 2, só que o meu i vai pegar esse valor e vai até o valor len sobre 2 menos 1. Tá? Bom, pessoal, essa explicação foi bem longa, mas eu acho que com ela a gente já está preparado, então, para saber ou entender perfeitamente o código que vai ser feito na próxima aula para a detecção de palíndromos. Tá? Eu acho que é um excelente exercício esse de lógica de programação,
e para você exercer, digamos assim, a tentar encontrar a melhor codificação, o melhor entendimento de como construir esse código. É um exercício bem legal, bem bacana, para quem está começando em programação e mesmo para quem tem alguma experiência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero vocês na segunda parte dessa aula, na qual a gente vai usar tudo isso que a gente discutiu para fazer um código, tá, em Python. Espero vocês lá então, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, e na descrição do vídeo vai estar o PDF aqui da apresentação para vocês, se vocês quiserem revisar, anotar, enfim, brincar um pouquinho com os elementos que eu forneci para vocês, tá? Tchau então, até a próxima aula, pessoal.